Vamos colocar de pé em reverência ao Senhor. Irmão, vocês encontraram Filipenses? Posso ler? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, podem sentar, por favor? Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, ele não escreveu num bom momento. Ele escrevia as suas cartas preso. Em Filipos, uma mulher estava endemoniada. Ele estava agoniando Paulo e Silas. Paulo, como ele não aguentou mais, tirou o demônio daquela mulher. E alguns fariseus viram e foi falando para o rei. E quando o rei ficou sabendo disso, ele mandou chicotear Paulo e Silas. E mandou levar eles para a cadeia, amarrar o pé até as mãos. Paulo e Silas começaram a cantar e louvar. De repente, o chão começou a tremer e as correntes quebraram. Todos os presos saíram da prisão. O carcereiro viu e foi tentar se matar, porque antigamente as mortes eram cruéis. Aí, para não ser muito da pior forma, ele pegou a espada e foi se matar. Paulo e Silas falaram que não precisavam se matar, que todos nós estavam lá. Por agradecimento do carcereiro, levou eles para a casa. E depois o carcereiro falou como ele podia ser salvo. Paulo e Silas falaram: para você ser salvo, você precisa acreditar em Deus como seu único Salvador. Então, irmãos, o que Paulo estava falando desse versículo? Ele estava falando dos 3 pilares. Os 3 pilares são o passado, presente e o futuro. O passado é uma coisa que já passou e já aconteceu, que se chama passado e que todos nós temos. O segundo é o presente. O presente é uma coisa que está acontecendo agora, que se chama presente, e todos nós temos. O futuro é uma coisa que ainda não aconteceu, mas ainda vai acontecer. Irmãos, como vocês querem uma coisa boa por seu do futuro, vocês têm que fazer uma coisa boa no presente para ter uma coisa boa no futuro. Então, irmão, o presente é uma coisa que a gente tem que construir o nosso presente. A gente tem que construir o nosso presente para depois, para o nosso presente estar melhor do que antes.
foi um presente, porque ontem foi um presente, depois de ontem foi um presente. Toda a nossa vida foi um presente, uma porção de presentes, de irmãos. Vocês já viram esse filme? Esse filme se chama O Meu Passado Me Condena. Ele era tão antigo que nem Netflix tinha ainda. Vocês já viram alguém vivendo no passado, guardando angústia e rancor, tristeza e raiva? Deus está falando de uma mulher que estava aprisionada por Satanás por 18 anos. Deus curou essa mulher no dia de sábado. Aí vieram uns sábios e falaram: por que você está curando essa mulher no dia de sábado? Deus falou assim: como você pode? Perdão, irmãos. Como vocês podem ser tão hipócritas? O seu boi ou seu carneiro está preso, eles estão com sede e dão água para beber e botam de volta no curral. E essa mulher, filha de Abraão, que eu não posso libertar ela por dar de Satanás por 18 anos. Então, irmãos, o nosso passado não é uma coisa que a gente deve acreditar e a gente viver, porque a gente pode acabar como essa mulher, presa por agarra de Satanás por 18 anos. Então, irmãos, a gente tem que viver o nosso presente muito melhor. E a gente tem que buscar as coisas melhores, não as coisas ruins. Porque o nosso presente é uma coisa que a gente tem que viver muito melhor do que o passado. Vocês já sabiam que nós não podemos viver aprisionados, viver condenados pelo passado? A gente tem que viver uma vida mais melhor no presente do que o passado. A gente tem que dar as nossas angústias, nossas tristezas, nossa raiva para Deus do passado. E a gente tem que viver mais melhor. Agora eu vou falar do segundo pilar, o presente. O presente é uma coisa que a gente tem que viver, mas a gente não tem que viver o passado e nem o futuro. A gente tem que viver o presente, não o passado e nem o futuro. Agora eu vou falar do terceiro pilar. O terceiro pilar é o futuro. O futuro é uma coisa que a gente não pode esperar. A gente não pode ficar sentado em uma cadeira esperando o futuro vir. Porque se a gente ficar esperando e não fazer nossas coisas, a gente pode ficar velho nessa cadeira e morrer. E quando vocês morrerem, não ir para o reino dos céus. Porque vocês não vão ir para a igreja, não vão louvar, não vão fazer nada que é de Deus. Então, irmãos, vamos ler mais uma vez o versículo 14. Filipenses 3, 14. Diz assim:
prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana